Bom, gente, então já está comigo aqui no sofá o advogado Marcos Pavinato, a assistente social Maria Lucimar Pereira, representando a Secretaria Municipal da Mulher, e Silvana Mariano, presidente do NEAS, que é o Observatório do Feminicídio em Londrina. Bom dia para vocês três, muito obrigada pela presença. Bom, a gente, infelizmente, sempre volta nesse assunto do feminicídio. Eu queria começar até pela Silvana que criou o NEAS, por conta do caso da sua irmã Neia, né, Silvana? Como é que foi a criação desse importante observatório que está presente, inclusive, em vários julgamentos aí de feminicídio e tentativa de feminicídio? Bom dia, Patrícia. Muito obrigada pela oportunidade. Quando nós lidamos com o caso da minha irmã, a Neia, nos demos conta de que quase não falamos das sobreviventes de feminicídios. E muitas vezes, a própria noção de feminicídio é usada só para quando a vítima é fatal. E nem sempre a sobrevivente de feminicídio sobrevive também por muito tempo, né? Não sabemos por quanto tempo elas sobrevivem, em quais condições sobrevivem, com que rede de apoio, né? A reparação de danos, que é algo previsto na política de enfrentamento à violência contra a mulher. Nossa sociedade, nosso Estado, as políticas públicas nada fazem em relação a isso. Então, nós nos demos conta de uma lacuna que existia nessa temática. Uma das diferenças do NEAS em relação a outras experiências pelo Brasil e internacionais é que nós também tratamos do feminicídio tentado, não exclusivamente do feminicídio consumado, e exercemos o controle social com monitoramento para dar visibilidade aos casos julgados aqui na comarca de Londrina. É bom lembrar, né, que a Neia, se a gente tiver até as imagens aí dos casos aí, do caso da Neia, ela sobreviveu durante um tempo e depois... 2 anos e 2 meses. Depois de uma tentativa, né, Silvana? Foi bem violento mesmo o caso dela e marcou a cidade. Acho que foi um divisor de águas aí até nessa luta, né? Ela sobreviveu por 2 anos e 2 meses, mas totalmente incapacitada. Era um grande temor nosso que ela perdesse a autonomia e perdeu totalmente. Então, ela, na época que saiu do hospital, respirava com tráqueo, alimentação era por sonda, sem fala, sem qualquer tipo de movimento, né? Praticamente em um estado vegetativo. Com o acompanhamento que conseguimos dar a ela de fono, foi possível tirar a tráqueo, ela passou a respirar sozinha, mas veja, mesmo um atendimento como esse, nós tivemos que oferecer a Neia com serviço privado, porque os serviços de saúde olham para uma pessoa, uma mulher nesse estado e sequer reconhecem que precisa de fono. O máximo que conseguimos de serviço público, de atendimento à Neia na ocasião, foi fralda e por meio de intervenção com o Ministério Público. Porque nem isso é algo a priori acessível. Então, essas mulheres que sobrevivem ficam no mais absoluto e completo abandono. Lucimar, você que está na Secretaria da Mulher, né, políticas para as mulheres, como é que você enxerga a fala assim, da Silvana? Porque vocês têm uma casa-abrigo, tentam proteger, mas existe essa lacuna realmente. Isso. Patrícia, obrigada. Né? A Secretaria da Mulher agradece para tratar desse importante e necessário assunto, né? Com o aumento dos casos, isso é fato. 2022 foi marcado pela morte de 11 mulheres por dia, né, Silvana? No Brasil. No Brasil, né? No Brasil, né? Então, o que a gente vê hoje, né, as mulheres que buscam os serviços da Secretaria da Mulher, que nós temos o Centro de Atendimento à Mulher, né, o CAM, que fica ali na Santos Dumont. Nós temos a Casa Abrigo Canto de Dália, que é um abrigo que acolhe mulheres em situação de violência, risco iminente de morte, que encontra-se num lugar sigiloso, depois a gente pode falar um pouco mais, né? E temos também o Centro de Oficina das Mulheres, né? Que é basicamente um trabalho de prevenção e de empoderamento das mulheres, né? Uma das grandes queixas das mulheres é exatamente isso que a Silvana está falando, né? A busca de serviços públicos para
enfrentar essa situação, desde serviços na área jurídica, como na área também para essa mulher voltar a trabalhar, para essa mulher ter vaga em serviços da área de educação, né, para que ela possa, de fato, romper com aquela relação de violência e buscar, né, formas de viver uma vida sem violência. Então, isso é um grande desafio hoje para os gestores, né, não só municipal, mas também estadual e nacional, né, para que a gente tenha políticas que, de fato, protejam essas mulheres e que empoderem para essa vida com autonomia e longe desse agressor e que ela possa reconstruir junto aos seus filhos, né? Doutor Marcos, é advogado criminalista, né? Lida muito com esses casos no escritório? Sim, bastante, Patrícia. Infelizmente, isso daí é algo que o que deveria estar diminuindo está aumentando, né? Então, não sei se é pelo fato de nós termos muito acesso também hoje, né, com a tecnologia, ou se realmente isso está acontecendo. Eu acredito que, infelizmente, está acontecendo. Casos, assim, que às vezes chegam ao extremo, que seria a morte da vítima. Mas e os casos menos graves? Também chegam no escritório de mulheres que foram agredidas verbalmente, fisicamente? Muitos casos. Casos de ameaça, né, que a gente já recomenda. Começou uma pequena ameaça, já tem que conversar sobre isso, já tem que tratar, porque, infelizmente, depois chega nos casos mais graves. Então, casos de ameaça, lesão corporal, e os casos mais trágicos, aí, tentativa e o feminicídio. Você me deu a deixa aí, que foi o caso que mais repercutiu aí na semana passada, que foi a tentativa de feminicídio envolvendo a digital influencer Daniele Gonçalves, né? Ela está se recuperando no hospital. O agressor, o autor, ele ainda está em Maringá, né? A defesa agora dele alegando problemas psicológicos, psiquiátricos, enfim. Vamos ver a reportagem produzida pelo nosso departamento de jornalismo. Depois eu queria repercutir esse caso com os nossos convidados. Roda aí. Na última terça, ela foi agredida quando chegava em casa depois do trabalho, a golpes de facão no rosto e no braço. Foi levada ao hospital universitário, passou por cirurgias e segue internada na enfermaria, sem previsão de alta. Gabriel foi preso na quinta, em Maringá. Ele tinha sido internado pela família numa clínica psiquiátrica. Durante o depoimento, por videoconferência, disse que teve um surto psicótico e que não se lembra do que aconteceu. O advogado concorda com a condução do inquérito pela Delegacia da Mulher e reafirma que o que houve foi mesmo uma tentativa de feminicídio e qualificado. Com uma qualificadora pesadíssima, que é a torpeza. Por que a torpeza? Porque ele se vingou dela, ele não aceitava a separação. E o motivo torpe, entre outras, é a vingança. Eu entendo que houve crudelidade, porque, se vocês não sabem, além de outros problemas, ela por muito pouco não ficou cega, de tanta violência que ela sofreu. Já foi submetida a 2 cirurgias, tem mais 2 ou 3 cirurgias que ela vai ter que enfrentar, e sem discutir os problemas psicológicos que afetarão essa moça. Então, a cesta aqui é muito grande. E a surpresa, porque a última coisa que ela esperava naquele momento era aquele ataque violento, sujo e, acima de tudo, ignóbil. O advogado contesta a defesa de Gabriel, que justifica que a agressão se deu durante um surto psicótico. O entendimento é que se trata de um crime passional, que o autor tinha consciência dos atos e planejou o ataque. O passional é aquele cidadão que não sabe perder. O passional é aquele cidadão que tem, na relação que ele constrói com alguém, exatamente o quê? O sentimento maior de posse. E que ele não admite, em hipótese alguma, que esse objeto, que passa a ser a res que ele tem, a coisa que ele tem, no sentido de se desgarrar dele. É como se você tivesse um Rolex de 150 mil reais, é claro que você não vai perder teu relógio. Então, ele passa a ter exatamente, ele nutre esse sentimento. Na sexta tarde, Gabriel passou pela audiência de custódia também por videoconferência. A defesa dele reiterou o pedido de transferência para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, alegando estado crítico de saúde e a necessidade urgente de tratamento e acompanhamento. O pedido foi aceito pela Justiça, mas, apesar de autorizada, essa transferência ainda não tem data. A partir de segunda-feira, vou trabalhar em cima disso e realmente vou entender com o Ministério Público em Londrina
que é o titular dessa ação penal e vai ser o titular, juntamente com a delegada que preside o caso, os caminhos que nós vamos tomar. E o DEPEN é que decide o momento em que leva, né? Então, acredito, nós esperamos que ele seja levado o mais rápido possível, para que ele possa realmente ter o tratamento adequado. A defesa de Gabriel comemorou a autorização de transferência do Centro de Triagem de Maringá para o Complexo Médico Penal. O advogado e a família têm certeza de que o exame de sanidade mental vai comprovar o problema psiquiátrico. Ele já tinha laudo apontando ideação suicida, homicida, com transtorno de ansiedade generalizada, bipolaridade e esquizofrenia em investigação. Tem interesse que ele permaneça recolhido, mas com tratamento, porque ele precisa de tratamento, ele é doente mental. É lamentável o que aconteceu com a vítima, a própria família está arrasada com isso, mas ele sofreu um surto psicótico e ele tem problemas, vários tipos de problemas mentais. Então é necessário que ele seja acompanhado por profissionais da área médica e que tome o remédio corretamente. Segundo a defesa, Gabriel se apresentou espontaneamente na delegacia por orientação dos advogados e da família e lá ficou aguardando o mandado de prisão temporária. Sobre a tese de tentativa de feminicídio qualificado, Sérgio Barroso diz que nesse caso não faz diferença. Até de certa forma irrelevante se é tentativa de feminicídio ou não, porque ele é doente e sendo constatado por um médico oficial, que é lá do Complexo Médico Penal, um psiquiatra, ele não será processado e condenado, né? Haverá ele, ao final, espero, que o juiz conceda a ele uma medida de segurança, de internamento. Vai ficar internado lá no hospital psiquiátrico da Justiça e reavaliado periodicamente pelo período que o juiz fixar. Não faz diferença, doutor? Ok, eles têm aí um aparato aí, laudos médicos, essa alegação de insanidade mental, de que ele é esquizofrênico, tem que tomar medicação, mas houve um crime aí, né? Sim, houve um crime. É claro que o pedido desse incidente de insanidade mental, isso tem que ser acatado, tem que ser avaliado, né? Mas não é tão simples assim dizer que após uma agressão tão grave dessa, não, ele é louco, ele já tem que ser tratado como louco. Não, isso vai ter que ser muito bem avaliado. Né? E há de se ressaltar que a medicina psiquiátrica, ela é bem atrasada em comparação com outras medicinas. Então não é fácil já de imediato dizer, ele é louco, ele é inimputável. Não é assim. Vai ter que ser feito aí todos os exames para determinar se no momento da agressão ele estava consciente do que ele estava fazendo ou não. Parece que o histórico dele é de insanidade mental, mas faz diferença sim, porque o feminicídio ele é diferente de um homicídio comum, né? Ele é muito mais gravoso. E tendo em vista, né, tudo que está acontecendo, a quantidade, conforme já foi dito aqui, isso tem que ser levado muito a sério e eu acredito que está sendo levado a sério. E ele tem antecedentes aí, né? Alguns outros casos começam a surgir de violência, né? Não só da questão da sanidade, mas de outros casos também, de agressão, etc. O que está sendo divulgado aí é que parece que ele tem o mesmo histórico, né? Diz que, inclusive, até... A gente não sabe tudo que é verdade, né, Patrícia? Mas parece que até a família já vinha relatando para Daniela, né, que ele já tinha um histórico. Então, isso tudo vai ter que ser bem avaliado aí. Silvana, não aceitar o fim do relacionamento, me parece que foi esse o caso aí. É o que vocês mais observam mesmo no NEAS? Acho que é a grande motivação para os crimes. Sim, é muito recorrente e nesse aspecto é revoltante ver essas teses que trazem a patologização, no caso do Gabriel. Essa patologização do Daniel é mais uma forma de violência em relação a Daniele. Independentemente da situação específica de possibilidade de insanidade, é fato que o Gabriel não atacou qualquer pessoa. A motivação dessa violência está
na violência estrutural contra a mulher que existe na nossa sociedade, de um patriarcado que é estrutural, de um machismo que é estrutural. De outro modo, qualquer outra pessoa teria sido vítima do Gabriel e não foi. Né? Isso é muito importante, né, colocarmos em evidência e rebatermos esse tipo de estratégia que resulta novamente em uma nova violência contra a mulher, e é o que a gente infelizmente se depara na grande maioria dos casos julgados em Londrina e também vemos Brasil afora, né? Quando o homem se depara com o fato de perder o controle daquele objeto de posse que ele acreditava ter, vem a forma mais violenta da agressão. A sociedade brasileira é muito violenta, homens brasileiros são muito violentos e nós, mulheres, somos um dos alvos preferenciais dessa violência que se mistura com um tipo de machismo, de virilidade, e que nos atinge. A gente vai continuar falando desse assunto. Queria até saber dos casos lá no Canto de Dália e se vocês incentivam as mulheres a fazerem denúncia, porque me parece que essa vítima não registrou nenhum boletim de ocorrência. A gente vai continuar no próximo bloco falando sobre isso. Para a Cidade de volta, tratando desse tema super atual, infelizmente, que é feminicídio e tentativa de feminicídio. E a gente volta, então, vou repetir a pergunta para a Lucimar. Lucimar, a gente estava até falando aqui no intervalo sobre vários serviços que vocês têm, essa casa-abrigo. A mulher, ela tem que ter registrado o boletim de ocorrência para recorrer aos serviços da Secretaria da Mulher? Patrícia, obrigada pela pergunta. Essa é uma pergunta extremamente importante e que essa informação precisa chegar para as mulheres que vivem situações de violência, que não é necessário fazer o boletim de ocorrência para ser atendido, tanto no Centro de Atendimento à Mulher, como também na Casa Abrigo Canto de Dália, né? A gente orienta a mulher o quanto é importante registrar o boletim de ocorrência, porque é através dele que o juiz determina, as juízas, né, determinam as medidas protetivas de urgência, que é o afastamento do agressor do lar, né, a proibição de procurar a mulher e seus familiares, né, porque às vezes a mulher acha que ela que precisa ter a proteção, que só ela conseguiria a proteção, mas as medidas protetivas também são extensas às famílias, aos pais, irmãos, filhos, né, porque na medida em que o agressor não encontra essa mulher, ele busca família, busca familiares, ameaça, né, e essas pessoas ficam em risco também, né. Tem a questão do botão do pânico também, que ela pode acessar. E a medida né? protetiva, uma das medidas protetivas, uma das determinações, desde que o agressor vá para acompanhamento, né, para, entre aspas, aí, um tratamento, através de 2 programas importantes aí que o município tem, e também o botão do pânico, que hoje é um aplicativo no celular, é um aplicativo que as mulheres se sentem mais seguras, porque não precisa nem sequer ligar, né? Entra no aplicativo, aciona o botão e aperta por 5 segundos e a Guarda Municipal localiza onde essa mulher está. Inclusive, né? Então, a Patrulha Maria da Penha. Isso, a gente tem experiência extremamente positiva. Além disso, Patrícia, é importante também que as mulheres saibam que a Casa-Abrigo encontra-se num lugar sigiloso, nem os serviços sabem da localização dessa casa. Tem atendimento social, com assistente social, psicológico, atendimento com orientações jurídicas. E nós temos também uma pedagoga, porque as crianças, os filhos menores de 18 anos, podem acompanhar essa mãe. E é importante que a vida, né, dessa criança e adolescente seja reduzida o menos possível, né? Então, que ela pelo menos tenha acesso à escola. A gente tem uma rede de proteção importante também, que foi construída aí ao longo dos anos, junto com as políticas de saúde, educação, assistência social, segurança, né? Que essas mulheres, na medida em que elas são identificadas como vítimas, né, dessa situação, esses serviços tanto orienta como também faz a notificação para alguns outros serviços e também, né, orienta, passa essas informações para o Centro de Atendimento à Mulher para que a gente faça uma busca ativa. Silvana, vocês que têm acompanhado tantos julgamentos, o que vocês notam em termos de sentença, né, para o agressor, ou o feminicídio ou o feminicídio tentado? Bom, pelo NEAS temos 2 anos de experiência no acompanhamento de julgamentos aqui em Londrina. Nesse período, a média da pena por feminicídio consumado é na casa dos 23 anos e de feminicídio tentado tem sido na casa dos 17 anos.
né, geralmente com o tamanho dessas penas, né, geralmente em regime fechado. Né, a maioria dos casos tem resultado em condenação. Nesses 2 anos, foram 5 casos sem condenação dos julgamentos realizados aqui em Londrina. Então, consideramos que é uma taxa bastante exitosa no trabalho do Ministério Público, dos agentes judiciais, e é uma das formas de dar uma resposta à sociedade, para essa mulher, para a família dessa mulher. Né? Como o Lucimar dizia, uma das questões que a gente vê com relativa frequência é o feminicídio por conexão. Então, na medida em que o agressor tem a mulher, ex-mulher, como um alvo, às vezes isso coloca especialmente outras mulheres da família também como alvo. Então, nós já tivemos casos assim também julgados em Londrina. Julgamos que no plano da punição, a resposta tem sido razoável. O desafio é avançarmos em prevenção e reparação de danos. Doutor, nosso tempo está acabando, mas eu queria saber qual a sua avaliação. Esse Gabriel deve ser punido, assim, na sua avaliação jurídica de todos os elementos coletados até agora? Até agora, Patrícia, eu concordo com a tese do advogado que está, não de defesa, o advogado do doutor Amaral. Que é assistente de acusação, exato, né? Assistente de acusação. O que ele explicou, eu achei muito pertinente, porque ele diz assim, que todos os elementos até agora demonstram que foi um crime passional, que ele não estava fora de si, porque ele calculou, ele sabia onde encontrar ela, ele saiu de lá, né? Então, até agora, essa é a minha opinião, é como eu entendo isso, né? Claro que o direito é muito conciso para a gente falar dessa forma, mas para mim ali, eu acho até agora que é crime passional mesmo, tentativa de feminicídio. E tentativa também tem pena alta? Claro, conforme a Silvana falou, né? A média de 17 anos, as condenações, né, Silvana? Até porque a gente está falando aqui de um crime hediondo, né, é um feminicídio, que já tem agravante, é um crime hediondo, a pena prevista maior, né? Então, ele, na forma tentada, a pena bem alta também. Doutor Marcos, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Silvana Mariano, obrigada pela presença. Lucimar, obrigada. Para quem precisar de atendimento, só divulga o endereço de novo aí. Isso. O CAN, né, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, é na Avenida Santos Dumont, 408. E deixar claro, Patrícia, também outra informação importante, o CAN funciona de segunda a sexta, das 8 às 18. Mas à noite, fim de semana e feriado, a mulher pode procurar a delegacia de plantão, né, que fica ali na Rio Branco, e na medida em que é identificado essa mulher vítima vive uma situação de violência, é chamada uma equipe de plantão da Secretaria da Mulher que vai prestar esse atendimento lá na delegacia, nesses horários, independente de horário, pode ser 3 horas da manhã. E aí, essa mulher, se ela desejar e ela precisar, ela é encaminhada para o abrigo. Obrigada, Lucimar. Manda um abração para a Liange, que eu sei que não pôde estar, que está com gripe, mas agradeço muito a presença de vocês, gente.